Olá a todos, estamos de volta ao nosso podcast. Hoje vamos continuar a nossa exploração dos números racionais. Na edição anterior, estivemos a falar sobre a multiplicação de números racionais positivos escritos na forma de fração ou dízimo. Mas, e se algum dos fatores for negativo ou ambos forem negativos? Sabes qual é a regra a utilizar? Não te preocupes que eu vou explicar tudo. Já sabes como funciona. Pega num papel e num lápis, porque vou propor desafios ao longo deste episódio. Prepara-te para aprender e praticar. Pronto? Então vamos começar. Vamos apenas rever o que aprendeste no último podcast. Para isso, escreve no teu papel a seguinte multiplicação. 1/2 vezes 3/4. Tenta agora fazer sozinho, mas antes, coloca este podcast em pausa. Olá de novo. Vamos então ver se a tua resolução é igual à minha. Como já sabes, tens de multiplicar os dois numeradores e também os dois denominadores. Assim, o produto de 1/2 por 3/4 é igual a 3/8. Esta fração está irredutível, pelo que este é o resultado a apresentar. Vamos agora conhecer uma regra fundamental de sinais, que te vão permitir multiplicar números positivos e negativos. Na verdade, a regra é muito simples. Positivo vezes positivo é igual a positivo, positivo vezes negativo é igual a negativo. Negativo vezes positivo é igual a negativo. Negativo vezes negativo é igual a positivo. Ou seja, o resultado será negativo quando tiveres uma parcela positiva e outra negativa. Caso contrário, o produto será sempre positivo. Vamos então praticar. Escreve o que te vou dizer. Depois, coloca o podcast em pausa para tentares resolver. Só deves voltar ao podcast após teres tentado fazer sozinho. Primeiro desafio. Menos 2/3 vezes 4/5. Agora, coloca o podcast em pausa. Já voltaste. Significa que queres comparar a tua resolução com a minha. Então vamos lá. Como já sabes, multiplicas os dois numeradores e depois os dois denominadores. Quando multiplicas 2 por 4, dá 8. E o produto de 3 por 5 é 15. Repara que a primeira fração é negativa e a segunda fração é positiva. Logo, aplicas a regra negativo vezes positivo é igual a negativo. Assim, o resultado será menos 8/15. E esta já é uma fração irredutível. Tenho agora um outro desafio para ti. Já sabes como funciona este podcast. Escreve na tua folha e tentas resolver sem ajudas. Escreve então o seguinte. Menos 3/4 vezes, abrir parênteses, menos 2/7, fechar parênteses. Atenção, deves colocar os parênteses na segunda fração para separar os dois sinais. O da multiplicação e o do sinal negativo que o número tem. Coloca agora o podcast em pausa. Olá novamente. Vamos então conhecer a minha resolução. Tinhas de multiplicar menos 3/4 por menos 2/7. O produto dos numeradores dá 6 e o produto dos denominadores dá 28. A regra de sinais que tens de aplicar é negativo vezes negativo é igual a positivo. Assim, o resultado será 6/28, que, como sabes, não está irredutível. O máximo divisor comum entre 6 e 28 é 2. Por isso, a fração 6/28, escrita como uma fração irredutível, será 3/14. Isto é, dividimos o numerador e o denominador por 2. Vou colocar-te um novo desafio. Escreve na tua folha menos 1/34 vezes 0,1. Vais tentar resolver sozinho e depois voltas ao podcast. Coloca então o podcast em pausa agora.
Pronto para ouvir a minha resolução? Vamos lá então. O desafio que te propus era multiplicar menos 1,34 por 0,1. Claro que já sabes que não quero que uses a máquina de calcular, porque o cálculo mental é essencial. Então tens de multiplicar 1,34 por 1. Como sabes, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, por isso o resultado é 1,34. Agora, temos de ver o número de casas decimais. 1,34 tem duas casas decimais e 0,1 tem uma casa decimal. Como temos de somar o número de casas decimais, o resultado terá 3 casas decimais. Isto é, terá de ser 0,134. Ainda falta um pormenor, o sinal. Tens de decidir se o resultado é positivo ou negativo. Para isso, tens de aplicar a regra negativo vezes positivo é igual a negativo. Agora sim, já podemos dizer qual o resultado da multiplicação. Será menos 0,134. Como vês, é simples, mesmo sem máquina de calcular. Gostava de te colocar outro desafio. Estás preparado? Eu acho que sim. Então vamos lá. Escreve na tua folha 0,2 vezes, abrir parênteses, menos 10 terços, fechar parênteses. Não te esqueças que o segundo número, como é negativo, necessita de estar dentro de parênteses, porque não podes ter o sinal da multiplicação e o sinal negativo juntos. Muito bem. Está na hora de tentares fazer sozinho. Volta quando achares que já terminaste. Até já! Olá! Então já terminaste? Vamos então agora perceber se o que fizeste está igual à minha resolução. Vamos recordar o desafio que te coloquei. 0,2 vezes, abrir parênteses, menos 10 terços, fechar parênteses. Deves começar por escrever o número 0,2 na forma de fração. Uma forma muito simples de o fazer é escrever 2 sobre 10. Portanto, 0,2 vezes menos 10 terços é igual a 2 décimos vezes menos 10 terços. Como sabes, tens de multiplicar os numeradores e também os denominadores. E ainda necessitas de decidir o sinal do produto, usando as regras dos sinais. Vamos por partes. O produto dos numeradores é 20 e o produto dos denominadores é 30. Como estás a multiplicar dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Por isso o resultado desta multiplicação é menos 20 sobre 30. Agora atenção, a fração encontrada não está irredutível. Para a tornares irredutível, tens de dividir o numerador e o denominador por 10 e vais encontrar o número menos 2 terços. Foi este o resultado que encontraste? Espero que sim. Se tiveres alguma dúvida, podes sempre voltar atrás neste podcast para ouvires de novo a minha explicação. Acho que estás preparado para o desafio. Pega novamente na tua folha e escreve o seguinte: menos 0,3 vezes menos 7 meios. Atenção, não te esqueças de colocar o segundo número dentro de parênteses. Já sabes a razão, certo? Agora atenção, vou pedir-te que resolvas este desafio usando duas estratégias diferentes. Pode ser? A primeira estratégia será a de escrever a fração em forma de dízima. Tenta resolver e depois volta ao podcast. Olá novamente. Vamos então recordar o que te propus. Tinhas de multiplicar menos 0,3 por menos 7 meios, começando por escrever a fração em dízima. Muito bem, menos 7 meios é igual a menos 3,5, verdade? Então, menos 0,3 vezes menos 7 meios será o mesmo que ter menos 0,3 vezes menos 3,5. O produto de 3 por 35 é 105 e cada número tem uma casa decimal, pelo que o resultado da multiplicação terá de ter duas casas decimais, ou seja, 1,05. Vamos agora prestar atenção ao sinal do produto. Como as parcelas são ambas negativas,
o produto terá de ser positivo. Logo, menos 0,3 vezes menos 3,5 é igual a 1,05. Foi o resultado que obtiveste? Espero que sim. Pronto agora para resolver este desafio usando outra estratégia? Agora quero que escrevas a dízima em fração e calcules o produto. Volto então a escrever menos 0,3 vezes menos 7 meios e coloca agora este podcast em pausa. Estás de volta, o que significa que estás pronto para comparar a tua resolução com a minha. Vamos apenas recordar o desafio. Tinhas de multiplicar menos 0,3 por menos 7 meios, começando por escrever o menos 0,3 na forma de fração. Como sabes, menos 0,3 é igual a menos 3 décimos. Por isso, menos 0,3 vezes menos 7 meios é igual a menos 3 décimos vezes menos 7 meios. Multiplicando os dois numeradores e também os dois denominadores e tendo em atenção a regra dos sinais na multiplicação, o resultado ficará 21 sobre 20. Repara, com a primeira resolução encontraste o resultado 1,05 e com a segunda resolução encontraste o resultado 21 sobre 20. Achas que chegaste a resultados diferentes? Claro que não. Se dividires 21 por 20, encontras o número 1,05. Por isso as duas estratégias são válidas. Eu penso que já estarás pronto para tentares fazer mais exercícios do teu manual. Já sabes que em matemática é essencial teres um estudo regular. Por isso é tão importante agora praticar os exercícios do teu manual. Já estou a preparar um outro podcast para ti. Sabes porquê? Ainda não te falei da divisão de números racionais. Fica atento. O próximo podcast está para breve.